Muito bem. Entrou. Entrou. Olha que gente vai- bonitinho o Superman ali, ó. A gente vai começar agora o bloco principal da noite, que é exatamente sobre os 85 anos do velhinho da sunga vermelha, mais conhecido como Superman. Eu fiz isso de propósito para poder ver a cara do nosso Morpheus triste, querendo me dar um soco, ainda bem que ele está longe. Mas é um baita aniversário, é um baita personagem. E eu vou passar a bola exatamente para o maior fã dele aqui do grupo, que é o Morpheus. A gente vai encher você de perguntas e de extensão de saco para te deixar mais emocionado. Vai lá. Emocionado. Cara, não sei nem por onde eu começo falando, né? Tipo, eu já falei Quando pra caralho. é que o Superman foi criado? Quando é que criaram o Superman? A primeira Ele versão, foi- a primeira versão. É porque eu sou de humanas, não sei fazer o cálculo básico aqui de 85 menos tu quer saber 2023. a primeira ideia ou a primeira edição? Eu acho que a gente pode começar por aí. Qual é a primeira ideia do Superman? Tipo, a primeira ideia é vulgo fonte, pesquisas do roteiro, né? Ela vem dos anos 30, né? Sim. Com o Jerry Siegel e o Joe Shuster, que são os criadores do personagem, né? Eles, em 1933, eles tiveram a primeira ideia de fazer um super-homem, né? Não o super-homem, né? Como a gente conhece hoje em dia. Sim. E essa ideia foi passando por metamorfoses até que em 38 chegou a versão definitiva dele, né? Na Action Comics número Na Action 1. Comics. Ainda não era Foi essa definitiva daí. ainda, né? Foi a primeira versão dele como Superman. Exatamente, Exato, né? A versão com S como- no peito, né? Com essa no peito. Exato. Mas o legal, Morpheus, é que essa primeira versão, esse primeiro momento dele em 33, ele era um vilão, né? Ele era um vilão Exato. com poderes mentais, era um troço muito louco. E É. mais legal que isso, para te sacanear, já que você passou para live, para action, para número 1, é que esses dois carinhas, que depois, enfim, fizeram história nas HQs, eles passaram todo esse tempo de 33 a 38 oferecendo o projeto para centenas de empresas e ninguém queria. Não, isso é bobagem, isso é maluquice, isso aí não vai dar certo nunca, isso é bobagem. Tipo, um cara muito apelativo. Não. Até que eles conseguem em 38, exatamente. Exato. Isso. Mas é que na época também era moda HQ de detetive, né? Sim. Então, pensa, 33, gente. Sim. Pensa os carros. Pensa em carro de 33. Caralho, sabe, isso é pré-Segunda Guerra. Segunda Guerra, isso aí. É maluco isso, sabe? A gente tá falando hoje, 85 anos depois, aqui no podcast, sobre um personagem que, sabe, que nasceu lá na puta que pariu. Esse é um... O cara tomou o gás do riso. Que Deus, esse louco. Mas eu achei engraçado o personagem que nasceu lá na puta que pariu. Eu achei engraçado, deixa eu ir, cara. Mas essa parada. Eu acho bem engraçado isso, sabe? Tipo, é meio maluco, né? O personagem sobreviver tanto tempo assim, quer dizer, alguma coisa certa eles fizeram, né? Então. Mas é que eu ia dizer que, tipo, a concepção do Superman, como a gente conhece, por ser um super-homem, ela vem por causa da Segunda Guerra Mundial. Sim. Que eles queriam incentivar as pessoas a não terem medo dos inimigos. Tanto é que os primeiros adversários do Superman são nazistas, basicamente. Sim. Então... Lembra um outro personagem, né? Exatamente. Vários outros personagens. Vários outros. Ali é o Capitão. Então... Capitão América. Por isso que dizem que o Superman é o pai de todos os heróis, né? Porque ele é o pioneiro em vários frontes, nesse é um deles, né? De encorajar as pessoas a não terem medo, a enfrentarem, enfim. Sim. Mas... Nessa época, inclusive, o Batman era o Batman que usava arma, né? Esse é o primeiro Batman lá, é bem esquisito, né? Mas justamente ele veio sem poderes, ele nasceu sem poderes, porque justamente era a época... É que na época era moda essa parada de fazer revista de detetive. Tanto que a revista dele é a Detetive Comics, né? Detective Comics. Então é muito maluco DC. isso, né? Não, exatamente, DC. É engraçado porque justamente não era
não é tão difícil imaginar que era difícil para os caras venderem o Superman em uma época em que não se falava de superpoderes e esse tipo de coisa, né? Era uma coisa muito nova, né? E você vem, além de tudo isso, em um momento histórico que tem que ser colocado no cenário. Você vem logo depois da Grande Depressão de 29, numa pré-Segunda Guerra, que já tinha uma tensão no ar, estava uma confusão tremenda, não havia dinheiro, as HQs não eram uma coisa ainda popular, não era, e quando havia não era barato, e a primeira edição do Superman, se eu não estou enganado, e o Morpheus me corrige, era um sucesso brutal. As pessoas precisavam ter um personagem, precisavam ter um farol de esperança, de imaginação, enfim. Inclusive, eu não vou lembrar agora qual deles mas um dos criadores do Superman era judeu. Então, ele ajudou a criar o Superman nesse ímpeto de buscar uma proteção, sabe? Porque a Alemanha nazista estava dominando o mundo, né, basicamente. Então, eles queriam representar que eles estavam tentando fazer alguma coisa. Tipo, mesmo que seja criando uma história em quadrinhos, eles tinham que participar do mundo de alguma maneira, né? E aí tanto é, gente, antes de falar dos poderes dele, que é uma curiosidade bem interessante, a primeira revista dele, que antes ele fazia parte de uma revista de outros personagens, a primeira revista dele é exatamente lançada em 1939, que é quando explode definitivamente aquele horror que se Papai do Céu quiser, nunca mais vai acontecer. Mas... E era uma arma também de propaganda. O americano sabe muito bem fazer isso, né? Ele usa a favor de botar pilha nos soldados, enfim. Mas, Morpheus, antes de a gente voltar para essa coisa da história, que é sempre bom pontuar, como é que o Superman nasce com os poderes ali, já como Superman? O que ele fazia além de nada? Além de ser invulnerável. Além de ser invulnerável e bater nazista, levantar carros. Os poderes dele sempre foram padrões, mas sofriam algumas metamorfoses, né? Depende da cabeça do roteirista, basicamente, né? Então, sempre, né? Like always, né? Então, tipo, ele é super forte, invulnerável, ele não voava, ele dava super pulos, né? Era o Hulk da DC, né? Na verdade, o Hulk é o Superman da Marvel. O Hulk é o Superman da Marvel, é verdade. Era o Hulk magrelo. Então, Que horror. E ele... Então, é o Hulk do Marcos Mion, né? Não, é que eu acho que eles não conhecem o Hulk magrelo, o diretor. Eles não conhecem. Não, ele é TikToker. Vamos parar de falar com... Gente, off-top. Só pra apontar esse negócio do Hulk magrelo. É o mesmo cara. Ele era da Record, passou pelo SBT, faz TikTok, é o mesmo cara. O mesmo cara? São caras diferentes. Eu não tenho ideia de que seja Hulk magrelo, e, por favor, me deixe fora disso. Vai, Morpheus. Mas então, salvo engano, ele não tinha a visão de laser, nem raio-x. Ele era basicamente isso. Força, pular muito alto, invulnerabilidade e bater em nazista. Esses eram os superpoderes dele. Aí, conforme os anos vão passando... Basicamente o Capitão América, né? São os mesmos poderes, basicamente. Claro, o Capitão América é um pouco mais vulnerável, né? Então. Não tem comparação. Mas aí depois ele adquire as visões de raio-x e calor, ele começa a voar, voar mais pra frente, né? Na primeira animação, né? Mas tem o... Oi? Mais e mais OP. Então, né? Foi acumulando, né? Vai acumulando. Aí o roteirista vai escrevendo... Exato. Sobre congelante. Exatamente. Aí nos Novos 52, se eu não me engano, ele ganha um poder chamado Supernova, no qual ele acumula radiação e meio que explode, tá ligado? Então... Que ele morre, né? Isso lá no All Star Superman, né? Não, ele explode, mas mantém vivo. Né? Na verdade, ele lança uma rajada pelos olhos que é tipo uma explosão, basicamente. Tudo misturado. Mas não tinha parada dele realmente explodir, mas ele perde toda a energia dele, ele fica debilitado. Eu me lembro que eu tinha visto isso numa das histórias dele. Não, tem uma que é tipo um sacrifício que ele faz, né? Em momentos específicos. Eu não sei se é um poder recorrente, né? Não, eu acho que não, porque foi bem pontual eu acho que é uma parada pontual, tá ligado?
Então não sei se entra pra lista de poderes do cara. Uhum. Enfim. Mas, cara, ele faz basicamente quase tudo. Tipo, Sim, tem muita confusão de que se ele pode respirar no espaço ou não. Se ele precisa de um traje especial, porque, tipo, afinal, alienígena, né? Mas Sim. humano, então, tipo. Mas até essa parada de Varia ser da cabeça do alienígena, né? roteirista, né? Então... Porque uma época veio essa onda de alienígena, né? Então, espaço sabe, e Flash Gordon e essas paradas, sabe? Meio ficção científica. Então ele ia acabar virando um alien, né? Dito e feito, né? Virou um alien. É bem interessante, né? Como um personagem ele vai se moldando. 85 anos, né, cara? Vai se moldando conforme o que o público espera, né? Ou as modas da época, esse tipo de coisa. Ele reflete o cenário, né? Ele reflete a expectativa. E aí, uma curiosidade aqui, claro que a gente catou isso na internet, a gente precisaria ter uma entrevista com o criador, que eu acho que já não rola mais, que diz o seguinte... Que acho que a agenda dele tá... a agenda dele já foi... Tá com São Pedro. Ele aprende a voar, entre aspas, em 41. Uhum. Aí, novamente, a gente consegue fazer um paralelo, meio óbvio, não precisa também ter uma capacidade imensa, que ele voa no momento em que a guerra está no auge, né? Está ali no terceiro ano de guerra. O cara tem que voar. Assim, os soldados estão morrendo, eles precisam de alguma coisa que faça o cara, pelo menos, sonhar que ele pode resolver o mundo. Eu vou voltar sobre isso, que eu acho fascinante essa coisa do uso do herói para fazer a vida das pessoas menos miserável em momentos tão ruins da história. Até um disclaimer em relação a isso, que tu tinha falado antes que a HQ era caro durante essa época. Na real, nos Estados Unidos, durante a pré-guerra, e durante a guerra, as HQs elas eram vendidas a preço de troco de bala, justamente para as crianças poderem comprar elas e se sentirem inspiradas a lutar pelo país durante a guerra. Então, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Elas eram caras quando a primeira ideia do Superman vai para a rua. Depois que em 33, 34, aí o governo americano já usa as HQs como forma de incentivo de propaganda. Exato. Aí sim, tem razão. Morpheus, desculpa, Morpheus. Toma a palavra, pelo amor de Deus. Vai. Não, fica à vontade. O programa é nosso. Mas falando desse negócio dos poderes, do Superman, e ele tem tantos poderes, né? Ele é uma criatura, ele é quase um deus, né? É basicamente isso. Eu, sinceramente, acho isso uma puta dificuldade pra tu criar histórias pra esse cara, né? É tipo o homem para o homem que tem tudo, né? Tipo assim, o que tu vai escrever de dificuldade pro cara que tem todos os poderes, né? Isso é bem complicado. É aí que tá a parada. Tipo, o desenvolver da história dele é justamente tu brincar com a parte humana dele, né? Porque o cara pode ser um alienígena de corpo, mas de coração ele é totalmente 100% humano, até mais, né? Então... E tem todo o lance de ele ser vulnerável à magia. Então eles usam e abusam volta e meia dessa parada. E kryptonita, né? 30 mil kryptonitas diferentes. Exatamente. Nossa, esse lance das kryptonitas é engraçado. Inclusive tem um short no canal falando só sobre isso. Exato. Né? Então, é uma parada totalmente bárbara. Pois então, cara, eu tô assistindo o Superman Lois, né? Que tem ali na HBO Max. Inclusive, série excelente, recomendo assistirem. Inclusive, patrocina nós. E tem, a primeira temporada, tem muito da Kryptonita X, velho. Que é uma coisa assim que, pelo amor de Deus, né, mano? Ô galhofa! Mas eles conseguem fazer a parada ficar boa, mano. A Kryptonita, ela serve pra 30 mil coisas diferentes, né? Inclusive, daqui a pouco é pra fazer vitamina. Basicamente. Sim. Inclusive tem uma kryptonita que faz as pessoas ficar com o poder do Superman, tá ligado? Essa Kryptonita X, X, né? Da primeira temporada. Esse é o Prot. Mas é muito bizarro essa parada das kryptonitas, né? Mas é que eles tinham que inventar alguma coisa pra esse cara ser vulnerável, né, mano? Então, só tu ter a versão verde, que deixa ele fraco, acaba sendo uma limitação, né? Inclusive, ele tem um vilão que é só isso, que é o Metalo, que é basicamente o cara que usa kryptonita. É isso aí, entendeu? Removido a kryptonita, né?
Não, a personalidade dele é Kryptonita, sabe? Ele tem uma Kryptonita no peito e ele faz de tudo. Ele faz raio com a Kryptonita, ele faz lança com a Kryptonita, ele faz, sabe, de tudo. Balas de revólver. Eu me lembro, sei lá, galhofa assim, dele chegando na frente do Superman, abrindo o peito dele, tem uma Kryptonita dentro, tá ligado? Mas inclusive nessas piras de fazer super vilões tem o bizarro, né? Que, tipo, a versão alternativa bizarra do Superman. Puta que pariu, irmão. O bizarro é muito ruim, mano. Bizarro. O bizarro é muito ruim. Eu lembro quando alguém fala bizarro, teve várias interpretações do bizarro durante essa época, né? Ah, é o Superman de outro universo, ou é um outro alienígena que se inspira no Superman, só que ele só faz cagada. Tem várias interpretações do bizarro. Cada liga Mas da... Como é que é a... Os Super Amigos. É Super Amigos, mano. A versão dos Super Amigos é a que Pariu. fica na minha cabeça, tá ligado? Exato. Que ele fala as coisas tudo ao contrário. Então ele fala assim, não, agora Bizarro vai matar a humanidade. Quer dizer, agora ele vai ajudar a humanidade. Mano, tem um episódio, cara, de Attack on Titans Go que é Attack on Titans. Attack on Titans. Teen Titans Go. Confundi hard. Mas eu já Teen fiquei Titans. pensando que Attack on Titans pra criança. Bizarro. De Teen Titans Que Go, louco. que eles fazem um episódio inteiro com o Bizarro, cara, e é incrível, mano. Que, tipo, o Bizarro, ele vem pra dimensão da Terra, e no mundo dele, eles são ruins, eles vêm pra Terra, eles ficam bons. E daí, tipo, é uma coisa muito louca, velho. E daí, os Jovens Titãs vão pro mundo deles, e eles ficam ruins, tá ligado? É muito engraçado, cara, esse episódio. Vale muito a pena assistir. Eu ia dizer que a minha filha assistiu esse episódio, eu vi esse episódio com ela. É muito bom, né? É muito Eu não bom. sei se é uma boa informação ou se é uma péssima informação, mas eu assisti com ela esse episódio. É incrível, incrível. Mas, Morfeu, você que gosta dessa parte um pouco mais profunda dos personagens, no meu ponto de vista, os grandes momentos do Superman é quando você consegue realmente botar ali o cara, né? Exato. A dor do maluco de ser um estrangeiro, de não ser compreendido plenamente, de ter a luz ali que tem um lance, mas não é uma coisa natural. Tem uma HQ, eu vou tentar lembrar o nome dela. Acho que é o Pelo Amanhã. Que é uma HQ muito legal, assim, tipo, a HQ é mais ou menos assim, mas a premissa dela é muito boa. O início dela. Que eles estão numa missão da Liga da Justiça e tal. E o Lanterna Verde pede ajuda do Superman pra salvar umas pessoas, assim. E tá, eles estão tentando salvar lá, e nessa uma delas morre, assim. Eles não conseguem chegar a tempo e a pessoa acaba morrendo. E ele começa, ele senta numa igreja e começa a conversar com o padre, assim. Tipo, eu não consegui salvar. Tipo, eu sou o cara mais forte do mundo e não consegui salvar essa pessoa. Tipo, quão cruel isso pode ser comigo. Porque Sim. Eu tenho todas as ferramentas. Ele tem tudo. Eu tenho todas as ferramentas do mundo pra salvar essa pessoa e eu não consegui salvar ela. Daí ele começa a se questionar e tu vê às vezes que ele não conseguiu salvar as pessoas também. Então, essa é uma parte que toca muito, assim, porque... E é uma... Inclusive, o Pedro não gosta, mas é algo que o Zack Snyder trabalhou bastante, que é, tipo... Isso que eu ia falar. Tu tem todas as ferramentas a teu dispor. É tua obrigação salvar todo mundo. Mas tu não é onipresente. Apesar de ser super forte, super rápido, voar... Enfim, tu não consegue. Exato, sim. Então, A parada que eu tenho disso com o gosto muito Snyder disso do Zack Snyder. é que eu não consegui sentir o ícone do Superman questionando isso. É que a todo momento que aparece o Superman do Snyder, parece que ele ainda é um Superman muito novo e que ele ainda não tem esse símbolo realmente nele. Então... Mas ele é. Mas é aí que tá. É tipo assim, o Snyder ele já comentou sobre isso, que a questão dele era construir todos esses paradigmas do Superman antes de mostrar ele sendo o ícone. Porque o ícone do Superman é um cara sem dúvidas. Tu não tem dúvida sobre quem é o Superman. É um ídolo, Superman. um exemplo, um herói. Ele é o cara, ele é o All-Star, tá ligado? Ele Mas, então, tudo. Ele é tudo de bom que existe. Ele é o ícone. Então, ele não pode ser um cara que tu vá levantar dúvidas.
Entendeu? Então, por isso que ele aproveitou pra levantar essas dúvidas na construção do personagem. Se tu pensar, cara, teve o quê? Teve 3 filmes do Superman. O primeiro é quando ele finalmente vira o Superman, todo troncho lá lutando contra o Zod, porque ele não sabia lutar contra os caras, ele sempre teve que se segurar a vida inteira, não sabia como fazer aquela porra, tava se descobrindo ao mesmo tempo que enfrentando os caras. No segundo filme, ele tá salvando as pessoas e tal, mas não tem grandes vilões, grandes coisas para ele lutar contra. E logo ele morre enfrentando o maior vilão dele, né? E aí depois ele passa 2 horas, né? Porque o filme tem 4, passa 2 horas morto. Nossa. E aí, pra ressuscitar e no finalzinho ele, sabe? Então, tipo assim, não teve uma história pra mostrar isso, sabe? Ele é um Superman muito novo. Não, mas O do tipo, Zack Snyder. uma das coisas que me incomoda muito e que inclusive eu tô assistindo o Superman Lois, é uma coisa que a série acerta fácil, fácil, é a personalidade dele, cara. Que tipo, o Superman que aparece nos filmes do filme do Snyder, né? Cara, ele não conseguia ver o Superman da animação nele, tá ligado? Porque, tipo, é a parada. Mas então Ele não pode é o ter. mesmo personagem, cara. Mas. Ele é o Superman da animação, já é o Superman Não, final. mas eu não tô falando sim, isso, sim. cara. Eu tô falando que, tipo, a personalidade. O Clark Kent, ele é um humilde e ele, tipo, ele age com inocência nas coisas. Ele é receptivo às pessoas, ele socializa e tal. Ele é o cara do interior, tá ligado? Ele é aquele cara do interior que gosta de falar pra caramba, gosta de interagir com todo mundo, inocente e tal. Independente da linha dele temporal. Isso é uma coisa que eu vejo que no Superman Lois acerta demais em todo momento que ele tá sendo Clark Kent, ele é assim. E parece que quando chegava na parte quando tem isso no filme nos filmes do Snyder, eu não sinto isso dele, eu sinto ele uma pessoa que ele não sabe quem ele é e ele é mega melancólico a todo tempo. Parece que ele não foi criado pela Marta e esqueci o nome do pai dele agora. Jonathan. E pelo Jonathan Não, Kent. Parece que ele não é tem- um Kent ali, velho. Tem várias paradas dele ali no filme que ele é um cara de boa, tu vê que ele é afetuoso, que ele é um cara simples. Eu vejo muito isso. É que quando tu assiste a história do Snyder, ela tá um pouco longe da história do Superman das HQs, né? Isso Uhum. é nítido. A parada é que ele não é o cara do interior que foi trabalhar na cidade e tal. Ele é um cara que desde muito cedo, desde que ele perdeu o pai, porque ele não queria, porque o pai dele não queria que ele mostrasse para o mundo que ele é o Superman, pelo medo que ele poderia gerar na humanidade, né, com isso e com medo que as pessoas odiassem ele, né? E foi o que aconteceu. Porque justamente a premissa. A gente coloca muito a culpa no Zack Snyder, né? Mas a parada é do Nolan. O Nolan que teve toda essa roupagem de trazer qual o impacto real que o Superman teria numa sociedade real, sabe? O oba-oba e aplausos que as pessoas dão na HQ, isso é muito ficção, né? A gente sabe que hoje em dia o cara ele é atacado até por coisa que não fez, tá ligado? Então, tipo, é bem difícil. E ele passou, puta, sei lá, 10 anos da vida dele viajando pelo mundo e descobrindo coisas sabe? E é nessa busca de autoconhecimento, né? Conhecimento. Mas essa é a parada. De fato, tu falou que ele não é o cara da HQ. Ele não é o cara da HQ, ele também não é o cara do desenho, ele não é o cara. Ele é uma releitura do Zack Snyder sobre o que seria esse Superman numa vida real, sabe? Eu vou pedir permissão para cometer. Acho que eu vou cometer um crime aqui, mas eu vou chutar assim mesmo. Mano, Eu acho que no filme, nos últimos filmes, eles tentam fazer isso, mas eu gosto muito do ator, mas eu acho que o ator
ator não consegue passar isso. Sim. O Henry Cavill, ele não é um Não, ator, um super ator que consegue fazer ele não vários consegue. papéis Tem e uma tal. cena que ele volta e encontra com a Luz Lane antes de matar o Batman, porque ele ia matar o Batman. Não sei nem que filme é esse, mas ele ia dar Sim. uma porrada no É Batman. o Batman vs Superman, E, sim. e ela aparece, e aí, cara, era um momento que ele para, porque é a única pessoa que faz com que ele pare e reflita. E é frio. É frio, não tem um segundo que o cara olha e quebra e dá aquela cara. Não tem, ele é frio. Talvez aí não seja nem o diretor, nem o roteiro, nem nada, seja o próprio ator. Sim. Não, mas o Henry Cavill, ele é um ator ok, ele é um ator legal, mas tem coisas Tem a carga dramática, né? que ele não entrega, assim. Mesmo em The Witcher, que é a série do The Witcher que ele fez, né? Eu demorei a gostar, inclusive. A mesma cara sempre, eu demorei a sacar o que ele estava fazendo. É complicado, assim, sabe? Porque, tipo assim, o Geralt, ele é um pouco assim? Ele é um pouco assim. Mas se tu pega tanto nos livros quanto nos jogos, né? Ele não é um cara blank, sabe? Sim. Ele não é um cara poker face, sabe? Ele é um cara que tem várias paradas, vários maneirismos, ele tem, sabe? Tipo assim, ele tem personalidade. Só que o Henry Cavill, ele não consegue passar sutileza. Eu acho que essa é a parada. Ele não passa essas sutilezas, entendeu? Então, realmente, eles pegaram o Henry Cavill porque ele tem cara de Superman e porque ele tem físico de Superman. Ele é o Clark Kent, ele é o Clark Kent cara, total. Mano, tipo, a parada do Superman, inclusive, é um discurso que o Azaghal já fez no Nerdcast, que eu concordo. Não precisa ser o cara super parrudão de forte, tá ligado? Porque ele já é um alienígena e, teoricamente, o corpo dele já é mas feito também pra não sustentar pode isso. ser um pançudo, Não, né, cara? claro que ele sim. tem que ter pelo menos um shapezinho. Sim, tem que ter um shape atlético, mas, tipo, é por isso que eu acho que o Superman da série do Superman Lois, ele é um Superman tão incrível, mano. Porque, tipo, o cara não é esse burucutu, tá ligado? E ele consegue ter a sutileza de quando ele passa de Superman pra Clark. Tu vê, assim, o Clark, ele é um cara super inocente, é um pai que não sabe o que tá fazendo da vida, se ele tá cuidando dos filhos certo ou não. Tá ligado? Não sabe o que tá fazendo, é foda. Então, é que, tipo, ele fica na dúvida Parece o tempo que todo. ele é um super pai desnaturado, mas não é desnaturado, é que, tipo, ele fica em dúvida se ele tá dando o certo pros filhos dele, né? Que na série do Superman Lois tem todo o negócio da família dele, que ele tem 2 filhos adolescentes. Aí, tipo, tem toda essa parada dele ser 100% um humano que tá todo momento sendo ignorante com algumas coisas e questões de pai, né? Exato. Ninguém sabe. E questões não vê... E questões de ser o homem da casa. Exato, o Brahma pode falar, criança não vem com manual de instrução, tu tem que aprender a ser pai na marra, né? É maravilhoso. Eu podia ter a força do universo, podia voar, podia tudo, que eu ia me arrebentar inteiro para resolver uma solução simples. E outra coisa, vocês vão ser pais ainda, outra coisa, todo pai é um super-homem ao olhar da criança. Ela olha pra gente como se nós fôssemos de verdade um super-homem. Quando a gente se machuca, ela fala, como você se machucou? Como assim? Do you bleed? Você sangra. Sim, filho, eu sangro. É meio nessa. É uma loucurinha aí. O problema é se a criança fala vai sangrar, né? Aí é complicado. Aí é o filme da órfã. Mas enfim. Aí fez errado, né? Então, tipo, é por isso que eu gosto tanto desse Superman da série, porque ele tem toda essa parada de quando ele é o Clark Kent, ele realmente é o cara do interior ali, super inocente e fazendo o papel de ignorante, né? Porque a gente sabe que o Superman não é. E quando ele quando ele vira o Superman, tu vê que ele realmente é o símbolo. Quando ele tá presente, as pessoas, assim, tipo, não tão... claro, tipo, tem todo um embate ali com o pai da Lois, que é o general que ele tem o collab ali dos Estados Unidos, né? Mas, tipo, tu vê assim que, tá, pro governo americano, ele ainda tem todo esse bagulho de putz, e se uma hora o cara vira um Injustice, tá ligado? Então tem essa relação assim. Um Injustice. Vocês entenderam, Eles leram HQ. Vocês Vocês entenderam. E também, mas pro público, tipo, caraca, é o ídolo, tá ligado? É o símbolo de que realmente o cara
Buguei. Ô, Morpheus, eu não sei que filme tem, que eu já me perdi, que é filme pra cacete, já não sabe mais quem assistiu ou não. Tem um filme que tem um crédito pós-letrinhas lá, que o Batman tá numa cidade fantasma com o Coringa, com o... Liga da sim, é Justiça o do Snyder Zack Cut. Snyder. E aí aparece o Superman com o olho vermelho, vestido de preto, que ele virou mal. Você não acha que daqui a pouco, nessa história de 85 anos, o que os caras vão fazer é colocar ele como o próprio perigo dele mesmo e ter um movimento aí para desenvolver Mas já tem isso? essas histórias, né? Que ele eu falo porque já tem a história, mas as histórias vêm de 85 anos, né? Os caras vão ter que criar uma parada nova agora, até para usar a força do cinema na brincadeira. O Injustice, que é essa história de... Pra quem não conhece, o Injustice é uma história onde o Coringa mata a Lois, né? Ele perturba a mente do Superman, faz o Superman enxergar o apocalipse na Lois, e ele leva a Lois grávida, né? E daí o Superman leva a Lois pro espaço, e ela acaba morrendo, né? E quando ela morre, automaticamente explode uma bomba em Metrópolis, onde mata todo mundo, basicamente. Então, tipo, ele tem duas perdas inacreditáveis no mesmo instante, né? Ele perde a luz e o filho e perde a cidade dele. Então, é o cara que perdeu tudo, basicamente, né? Parafraseando a frase lá do HQ do Alan Moore, né? Para o homem que perdeu tudo, né? Sim, então... sim. E também o Coringa, né? Porque ele é o grande arquiteto por trás dessa parada, né? É uma parada que ele tenta sempre provar que qualquer um só precisa de um dia de merda pra virar um vilão. Qualquer um pode quebrar. Qualquer um pode quebrar. E ele prova isso com o Superman. Ele nunca conseguiu provar com o Batman e provou com o Superman. Exato. Até porque o Coringa é o Batman, né? Aí fudeu tudo. Mas vem cá, para outro podcast. Além dessas coisas todas, o Superman foi vegano já? Que história é essa? Mas então, tu me surgiu com essa novidade hoje. Me diz tu que história é essa. O Superman, de acordo com a nossa pesquisa, o Superman, em todos esses anos, ele foi vegano, ele casou, ele morreu, ele voltou, ele perdeu os poderes, ele teve um poder de energia elétrica na saga Noite Final. Cara, eu entendo, assim, 85 anos de história, você vai ver, evidentemente, um pêndulo, falando comercialmente, um pêndulo de venda de HQ, né? O cara tem que mudar o cara mata o maluco volta. Eu estava comentando com vocês, antes da live, que quando eles matam o Super-Homem lá em 92... A gente me desculpa. Não tá desculpado, tá expulso da live. Que isso, vivo. Cara? Não, que a Pérola trouxe um grilo pra dentro de casa, do nada. Você, quando mata o Superman ali em 92, você retorna depois com ele, eu comentei que eu não lembro, mas eram 3 ou 4 versões, que nenhuma delas vinga. É o Superboy. Então você tem que começar a criar coisa, cara. E o cara vira vegano em 2006. Eu não sei por quê, ele precisa comer, inclusive, eu nem sabia disso. Então... essa é a parada, né? Mas é que nem tu falou, eles são 85 anos de editoria, né? Então, porra, pensa, para um roteirista criar uma parada que nunca aconteceu com o Superman é complicado, né? Então, eles começam a inventar maluquice e testar coisas, né? Algumas coisas ficam, outras não ficam, como as outras versões do Superman. O Superman tirando a carteira de motorista, tá ligado? Inclusive, tu falou ali da vez que ele perde os poderes. Numa dessas HQs tem uma cena muito, muito boa. Que é, tipo, ele tá sem os poderes, mas ele tá com o traje do Superman andando pela rua, né? Aí ele vê um assalto acontecendo, assim. Os caras assaltando uma criança e tal. Aí ele chega atrás da criança, chega atrás dos assaltantes e bota a mão no ombro dos caras e fala assim: vão embora. Senão vocês já sabem o que vai acontecer com vocês. Aí os caras se apavoram e vão embora. Aí ele pega e fala pra criança: eu tô sem meus poderes. Não conta pra ninguém, não conta pra ninguém. Mas não conta pra ninguém. Porque ele não pode deixar de ser o Superman, né? Ele tem que continuar atuando como protetor de todo mundo, né? A fama vem antes. Muito foda. Agora, no cross com a Marvel, dizem que ele tem um poder, ele tem uma capacidade que só o Vision
Vision? Tinha até agora. Visão. Sim. Ele é worth. Ele é digno. Ele é digno, né? E essa HQ é verdadeira, né? Eu fui pesquisar depois, ele realmente segura. Sim. E o lance é que eles tiram o martelo do velhinho de sunga vermelha, porque a junção do poder do martelo com o poder dele é tão bizarra que nem ele aguenta. Então os caras proíbem, tipo, não. Devolve o martelinho pro Thor, deixa o Thor brincar com o martelinho e você ficar longe desse negócio, vai explodir o universo. Tipo, o martelo do Thor também é algo à parte, né? Só os dignos, mas meio mundo é digno também, né? Então, exatamente. Tem uma caralhada de gente já levantou essa porra aí. Mas sim, ele já levantou e... Imagina, tipo, ele é o Superman com o poder do Deus do Trovão, basicamente, né? Então, tipo, mais um quase. Poderzinho pra coleção aí, né? Não tem nenhum Jormungandr que segure esse cara. Então, quero ver o Ragnarok acontecer agora. Agora, para você... Se fosse no lugar do Kratos, né? Bobaginha de curiosidade aqui, bobaginha pro corte. O Pargon, bobaginha pro corte. Qual é o poder mágico? Eu não vou contar para vocês o que o cara falou, o roteirista, o criador falou, mas qual é o poder mágico dos malditos óculos do Clark Kent que ninguém reconhece? O Superman. Mas assim, ó, eu vou defender aqui o Superman, porque tem pessoas que quando eu vejo sem óculos, eu não reconheço. Eu não reconheço. Eu vejo... Sabe aquela pessoa que, tipo assim, sei lá, tu vai sempre no mesmo supermercado e o mesmo segurança te dá bom dia, sempre. E aí tudo bem, seu fulano, não sei o quê. Pá. Se tu encontra esse cara, a paisana, tu não reconhece o cara. Porque ele tá com outra roupa, em outro contexto, em outra... Então, tipo assim, quando as pessoas olham pro Clark, eles não esperam nada daquele cara. Porque é o nerd, o repórter de óculos e tal, e os caras estão cagando, eles querem ver o Superman. E tem toda a postura também nisso, né? Eu acho que é mais por aí, sabe? Você matou de primeiro. Você leu o que Sério? eu escrevi, né? Você leu o que eu escrevi. Não. Aí não vale, né? Mas, cara, é tipo tu, né, ô Brahma? Tu tá aí de óculos e boné, tá parecendo Village People, cara. É bem difícil essa é a ideia, confundir. essa é a ideia. Ô, Village People. Eu vou fazer mudanças de live em live para surpreender vocês. Mas o que o roteirista, o Geoff Jones, fala exatamente isso. Ninguém imagina que um repórter, jornalista, essa profissão horrorosa, da qual eu enfim, que horror. Enfim, ninguém imagina que um medíocre ali, um repórterzinho bundão do... Como é que é? O Clarim Diário do Planeta Pargon. Tô de sacanagem contigo, Morfeu. Possa ser o Superman. Então, o óculos, na verdade, ali aquele cara jamais. É um nerdzinho, um geek. Mas essa é uma versão pós-crise, né? Pós-crise, claro. A versão mais disseminada, não sei até onde, o óculos especial, né? Tu vai falar que o óculos, a lente do óculos é kryptoniana. Então ele reflete outra... Quando a pessoa olha pra ele, a lente faz ela enxergar outra coisa, outra pessoa. Tem esse quadrinho. Então, esse seria a mística, né? É um truque de ilusão ali. Ilusões ótimas, que nem dizia o seu Madruga. Lente feitas pelo Chris Angel. Faz show em Las Vegas, né? Eu sou Vou colocar o óculos, vira outra pessoa. Meu Deus! E pra vocês, quem é? Cadê o Duffy? E pra vocês, o que vocês acham que vai acontecer no próximo longa do Superman? Então, né? O que acontece aí? Eu fico apreensivo, assim. Tipo assim, claro, a gente até tinha comentado sobre isso, né? Quando o James Gunn, né? Uhum. Quando o James Gunn anunciou todos os filmes dele e tal, e anunciou também que o Henry Cavill não ia voltar pro papel, né? Que ele queria um Superman mais novo. Uhum. Isso já é um indício, né? E aparentemente as referências que ele tá buscando são bem das HQs, assim. Então, eu fico esperançoso. Eu fico um pouco triste porque
tô muito familiarizado já com o rosto do Henry Cavill, né, no Superman, mas a gente se acostuma, né? Só eu espero não que tô eles peguem mais. um ator bom. Eu espero que eles peguem um ator bacana para fazer, né? Que consiga entregar o que eles precisam. Mas eu acho que ele vai tentar trazer essa parada da esperança, sabe? Dele ser esse ícone. E talvez, por ele ser jovem, no íntimo dele, não quando ele tá atuando como Superman, mas no íntimo dele, ele ter essas questões pessoais dele, porra, é, ele não pode salvar todo mundo, né? E para Talvez, alguém que talvez tem. exatamente explorar o que a gente falava, explorar o É, drama, né? Explorar a questão exato, interna. exatamente. É, é. A carinha do Morpheus de esperança também. Tudo que ele queria ver era um Superman que chore. Na verdade, o que me dá esperança são as referências que o James Gunn tá buscando, né? Sim. Como é ele que vai escrever o roteiro, tá escrevendo o roteiro e vai dirigir o filme, ele tá dando pistas do que pode rolar, né? E tipo, ele falou já que tipo, o filme dele vai ser baseado em duas HQs primordiais do Superman, que é Superman no ano 1, que é o início da jornada dele, e o Aham. All-Star Superman que a gente indicou mais cedo. Então, quero ver o que vai rolar Uhum. daí, sabe? Tipo, são, Pois é, pois é. são Porque histórias fodas, assim. tu pega o primeiro ano e o último, né? Então, É tipo, complicado, né? É Então, cara, complicado. tipo, pensando nessa parada, e pensando que muita coisa do DCUE vai ser mantido pro DCU, tem toda essa parada do mundo do Peacemaker, esse vai ser o mesmo, aparente o do Besouro Azul também vai se passar, e o do Shazam tá aí de um lado pro outro, né? O Então, Shazam, ele tá na Berlinda aí. exato, pode ter essa parada de não tipo, volta não. tá, já tem os heróis aí rondando por aí, desde Aham. Sociedade da Justiça até, sei lá, das contas. E Sim. talvez o Superman ali não sendo um dos primeiros, mas ele aparecendo ali, justamente ele vai fazer essa parada do All Stars. Ele vai aparecer como Uhum. um novo símbolo, quando na real os heróis que estão por aí são basicamente o Esquadrão Suicida, tá ligado? Ah, uns merdeiros. É. Pode É ser, tipo, mas pode pode rolar. Não, falar. pode. Não, falando dessa perspectiva, né, de tipo assim, talvez o Superman nesse universo ele já exista e ocorra um filme, por exemplo, em duas linhas do tempo, sabe? Uhum. Ele já mais velho e mostrando também de quando ele começou, Até porque sabe? o nome do filme é Superman Legacy, né? Pois Então, é, então, tipo, tipo assim, pode ser isso, sabe? Lógico, não vamos bater o martelo em nada aqui, né? Mas eu acho que pode muito bem ser. Tem HQs, lógico, eu vou citar mais o Batman porque é o que eu conheço, né? Mas tem histórias do Batman, por exemplo, que são coletâneas de experiências que as pessoas tiveram com o Batman. Então, tipo assim, as pessoas estão conversando, não, mas eu já vi o Batman, ele parecia um homem morcego, e aí aparece o Batman, que é um animal, sabe? Um morcego humano. Então, tipo assim, pode muito bem ser isso, sabe? De tipo assim, ele, por exemplo, nessa história que ele salva a mina que quer se matar no topo do prédio, né? Tipo assim, pode muito bem ser uma situação parecida em que ele tenha que salvar uma pessoa e que ele conte a história dele pra ela, sabe? Tipo assim, É usar a parte tendo a humana pegada. dele, né? É usar a parte Tendo, humana tendo, dele. exato, tendo a pegada certa, cara, puta, pode sair uma puta história, sabe? Exato. Pode sair uma puta história. O perigo, na É, verdade, desse filme é pegar ter uma pegada exatamente comercial, simplesmente como a Marvel tem feito, né? exato, Aí começa a fazer coisa exatamente. com cor, mas com eu barulho e acho, movimento e se perde na eu brincadeira. acho que isso aí não vai rolar tão Eu também cedo. acho que não. Eu Uhum. acho que Porque eles vai estão demorar. muito com o pé no conceito primeiro. Porque eles já Aham, viram que apostar só no comercial não dá certo. Não dá aham, certo. Então, acelerar o processo pra tentar ganhar dinheiro não rola. Então, Uhum. tu uhum, tem que solidificar bem e ir construindo degrauzinho por degrauzinho. Então, eu uhum, imagino que eles não vão explorar muito tempo a juventude do Superman. Porque é uhum. algo, porque é algo que todo mundo já meio que sabe, né? Por osmose, Uhum. né? Ah, é um Sim, cara que veio do Kansas, que é repórter e que Uhum. tal, e salva aham, todo mundo, né? sim, Basicamente é sim. isso.
Então, tipo, eles podem usar isso que o Eduardo falou de flashbacks, assim, tipo, esporádicos. Ele contando pra alguém, ele contando pra mãe dele como é que foi o dia dele em Metrópolis, sabe? Seria Só muito veio tá foda, falando, cara. só veio falando de tal, fiz tal coisa, sabe? Tipo, um moleque se descobrindo na cidade, sabe? Fascinado com o próprio poder, né? Exato! Seria Imagina. incrível, mano. Seria incrível. Porra, Sim. me arrepio só de pensar, cara. Porque, cara, porque são jeitos de contar histórias já contadas de uma maneira inédita, sabe? E, Isso pode funcionar muito. E tipo uma parada, ô Matheus, que eu acho que também ajuda muito isso, é que tu ainda não assistiu o Peacemaker, mas eu e o Duff já assistimos, não sei se tu assistiu também, ô Brahma. Que, cara, tipo, tem toda aquela galhofa de James Gunn, mas na parte de drama, ele consegue pesar muito bem, sabe? Ele consegue botar o Sim. drama e não deixar tão pesado o negócio, mas também não deixar raso. Ele consegue fazer tu se importar com o personagem sem te deixar melancólico com o bagulho, tá ligado? Mas é que o James Gunn é safo. O James Gunn é muito safo. O que ele faz no Peacemaker? Ele primeiro te apresenta a galhofa. Olha esse cara aqui. E aí tu começa a dar risada e tal. Esse cara Porque, e blá, blá. mas, tipo assim, E aí... o Peacemaker já vem de ser um filho da puta no filme do Esquadrão Suicida. Então tu Sim. tem que Ele quebrar mata o esse Rick Flag, conceito. Então, Tipo, ele quebra um dos mocinhos, basicamente, do filme. Então tu tem que quebrar esse conceito dele e fazer as pessoas terem empatia pelo cara. então ele consegue, E ele faz muito bem, muito Isso é bem. muito Nossa, muito bem. foda, velho. De flashback, desde os flashbacks até as contradições que ele enfrenta durante o negócio, ele se culpa por ter matado o Rick Flag, porque ele sabia que o Rick Flag era um cara do bem, que era um cara massa, só que pra cumprir a missão ele teve que matar o Rick Flag, porque o Rick Flag ia divulgar as paradas lá e tal, então ele teve que matar o cara, e ele fica se questionando isso o tempo inteiro, sabe? Tem uma cena que é muito engraçado, mas ao mesmo tempo é dramática, que ele tá chorando em posição fetal no chão, e ele já, eu matei o Rick Flag, sabe? E é muito bacana porque tu entende que esse cara, ele não teve ninguém pra se inspirar de verdade, porque o pai dele era um nazista desgraçado lá, botava ele e o irmão dele pra lutar, sabe? Rinha de criança, basicamente. Rinha de criança. A gente não pode falar essas coisas no YouTube, nisso. cara, desculpa, YouTube. Mas assim, ele consegue construir muito bem. Ele consegue construir muito bem o personagem. Então eu confio que ele vai conseguir fazer um bom trabalho. E eu acho, sinceramente, que esse é o maior desafio dele, além, obviamente, da toda a questão de construção de personagem e tal, e universo. Mas é que, querendo ou não, as pessoas têm muito ranço com o Superman. Porque ele é muito batido, ele tem 85 anos, cara. Ah, mas não é só por isso, que o Batman tem que ter quase isso também. É que o Batman é mais humano, o Batman tem uma Exato, aí que tá. As pessoas têm ranço com o Superman porque ele é um personagem overpowered, sabe? Tipo, ele... boring. É aí que tá. Boring, total. Tipo, o cara vai voar e vai me salvar. Pronto, tá feita a coisa. Mas se tu souber explorar as nuances do personagem, as nuances da psique do personagem, tu vai ver que tipo, ele é mais que músculo e raio laser, sabe? Então eu acho que esse é o grande desafio. Tu saber explorar e saber desenvolver empatia das pessoas com aquele cara. Porque, infelizmente, isso foi algo que o Snyder falhou no personagem, sabe? Tipo, as pessoas gostavam de ver ele voando, ele lutando, ele batendo em todo mundo lá, mas, tipo, quando ele morreu, ninguém chorou uma lágrima, tá ligado? Exato. Sim. É que então, também, um pouquinho dessa parte do Snyder, eu acho que aquela parada dele brincar muito com o termo Deus quando se trata de Superman, eu acho que tirava um pouco isso do personagem. Então, realmente era complicado nesses filmes. Mas é isso mesmo, Matheus. Eu particularmente gosto dessas metáforas que eles fazem, até porque é algo vindo diretamente dos quadrinhos. Os criadores, eles obviamente pegaram por inspiração o Jesus, né? Então, tipo, é algo já batido em certo ponto, mas não é algo agressivo essas referências, né? Não. São sutilezas, é
é um frame aqui que ele tá na igreja e o vitral atrás mostra Jesus carregando a cruz, sim. lamentando, e ele tá lamentando com o padre lá. Então a cena da morte dele, eles descendo ele da pedra, é basicamente é uma releitura do quadro de Jesus descendo da cruz. Então são pitaquinhos assim que fazem a referência total, assim. Mas também não é exclusividade do Superman, Não, né? obviamente. Os roteiristas de quadrinhos gostam de usar essas alusões à mitologia, à religião. Tem a Pietà, né? Essa posição da Pietà, que é a Maria segurando Jesus, né? Morto, que eles usam para toda a morte de ente querido de super-herói, né? Tem a morte do Jason Todd, é o Batman segurando Jason Todd na posição da Pietà. Então é uma parada o Justiceiro segurando o Homem-Aranha também, né? Tem todas essas paradas assim. Então realmente eles buscam essas inspirações, né? Porque querendo ou não, eles são figuras mitológicas. Claro que não vou falar que é ficcionais, porque mas os super-heróis, eles são uma criação atual, né? Dessas paradas que se inspiram muito nessas coisas, né? Então, o Superman, para ser esse símbolo de esperança, é o maior símbolo de esperança que a gente tem na nossa cultura ocidental, né? Eu vou arriscar, eu vou um pouco mais longe do filme. Os super-heróis são um tipo, sim, não tradicional, mas são um tipo, sim, de religião. Assim, é um mito que você acaba... Claro que você não toma isso como verdade, mas você adora como se fosse um ícone religioso. Sim. O que muda é, você sabe, você parte do princípio de que aquilo é uma criação, mas que você ama de paixão. Não é questão religiosa, não. Você acredita naquilo como sendo uma verdade mais profunda. Mas a questão da adoração, porra, se veja o Mateus, por exemplo, ele está sofrendo com o Superman. E é legal isso, e é legal, porque você acaba criando num mundo sem muitas referências, sem muito. O ídolo humano é uma tragédia. Assim. O cara que tem um ídolo humano vai se fuder em algum momento. Ele vai descobrir que tá. A gente teve mudando, mas não mudando não de assunto. A gente teve ídolos, essa semana passada, não vou dizer o nome, um grande líder religioso que fez uma cagada brutal e que demonstrou uma total fragilidade em várias questões. Então, o cara que tem um ídolo humano vai se fuder. Então, o que ele pode fazer? Ou ele se agarra na fé, porque ele nunca vai poder materialmente comprovar, ou ele tem um ídolo que é uma criação mesmo, e toca a fita, toca a ficha. Sim. Ser humano é ser falho, né? É claro, é natural do ser humano falhar. Isso eles exploram bem nas construções do Superman, né? Agora, eles mostram ele sendo humano, né? Em momentos, porque é quando os momentos que eles mostram ele sendo humano é quando ele é falho, né? Sim. Então, porque fora isso, ele é um Agora, vocês não acham que há uma chance, fazendo uma referência com a primeira HQ, com o primeiro grande super-herói, vocês não acham que há uma chance de ser esse novo filme pegar na veia, ser a grande virada da DC sobre a Marvel na questão cinematográfica? Acho que será. Eu espero muito até pelo momento da Marvel, assim. Não exclusivamente por causa dos projetos da DC, mas exclusivamente pela falha da Marvel, né? Porque eles vivem, querendo ou não, eles vão viver numa gangorra, né? Sim. Um só vai estar em cima quando o outro estiver um pouco mais abaixo. Porque, infelizmente, vai ser assim, né? Não imagino os dois ao mesmo tempo liderando até. Seria maravilhoso se tivesse, mas, né? Mas uma utopia. A Marvel, ela conseguiu o quê? 10 anos? Ficou 10 anos mantendo a qualidade, mas com quedas, assim, tem, sei lá, Homem de Ferro 2. Homem de Ferro 2. Homem de Ferro 3. Não fala do Homem de Ferro 3. Fala do Homem de Ferro 2. Mas tu tem a Era de Ultron, sabe? Que são filmes que, querendo ou não, deram uma queda, assim. E aí depois foi complicado eles manterem essa qualidade, né? Eu acho que justamente a DC pode passar se ela se ligar nessa parada. Temos que manter qualidade, né? Que é o que a Marvel tá correndo atrás agora, né? Vamos voltar pra qualidade, não quantidade, né? Pode ser uma virada interessante, vai ser histórico também. Vai ser maneiro pra caramba. Usar o primeiro grande super-herói, o primeiro grande vendedor de história de quadrinhos para virar esse jogo com a Marvel.
Como é que é? Não, Superman de volta ao jogo. Querendo ou não, quando tu fala de DC, tu tem que ter o Superman como esse pilar central de esperança e de heroísmo, porque tu tem outros heróis que fazem outras coisas, sabe? Então, o Batman, ele sempre teve esse embate ele sempre respeitou muito o Clark, mas ele caminha pelo próprio caminho, sabe? Ele sabe que o que ele tá fazendo é errado, ele sabe que ele não deveria espancar os caras, ele sabe, mas ele tem o jeito dele de operar, que é pelo medo, né? E o Superman é pela esperança. Então. Eles trabalham muito bem juntos, né? Eles sabem que um Sim. sempre vai estar lá pelo outro, né? Se o Batman sair do caminho, o Superman vai estar lá pra ele. E vice-versa. Se o Superman sair do caminho, ele tem o Batman. Então. Sim. E Tu trazer os precisa dois desse juntos Superman. numa toada vai ser foda. Assim. Tu precisa desse Superman forte, desse Superman consolidado para que o universo DC possa crescer. Sem o Superman é o pau da barraca. Sim. Se tu tira o pau da barraca, a barraca cai, entendeu? Então, Cara, tu precisa ter esse Superman foda. Tipo, uma parada que eu acho que seria uma roupagem foda pra criar esse Superman novo seria justamente brincar com essa questão dele ser basicamente um imigrante legal no nosso planeta, né? E brincar justamente com esse tema que atualmente tá acontecendo e muito, principalmente por tá acontecendo guerra, Claro. tá acontecendo claro. refugiado. Sim. Então ele é um refugiado num planeta que não existe mais. E tu trazer isso pras telonas como o cara que é um refugiado é o símbolo da esperança do mundo, velho, seria incrível, velho. É muito incrível de tu trazer isso pro cinema. E é interessante, Pagão, que as pessoas têm medo dele, exatamente como Exato. tem medo do refugiado. Só que as pessoas não podem ser violentas com ele, porque se ele. Então, Não dá, Se ele não bater dá. de volta, a pessoa Aí- não tá aqui, né? O Superman, na verdade, nesse ponto, ele revela a grande covardia humana, né? A gente bate no outro quando a gente tá por cima da cocada. Quando tá por baixo, você fica bem quietinho e finge que não viu. Mas isso é uma puta de uma pegada e uma puta realidade também. não, seria animal demais, cara, tocar nesses assuntos usando o maior ícone do Sups, tá ligado? Eu Mas acho mas não tem jeito, cara. Todos os personagens vão acabar caindo nessas questões. Tá? Hoje em dia não tem como fugir dessa brincadeira. Não, tem como o filme fugir raso disso. não se sustenta mais. Não se né? sustenta. Sim. Que é o que te falava numa outra live, inclusive, que é o grande trunfo do Coringa, ficando na DC ainda. Pô, aquele filme é um espetáculo, e não tem a guerra, não tem a violência, é muito mais uma trama psicológica ali, e é evidentemente mais cenas chocantes, mas mais para pontuar a loucura da cabeça do maluco. Então, Mas essa é a parada. Eu acho que o que a gente até tinha tido uma discussão, eu não lembro em qual episódio que foi, mas a gente tava falando de ficar um pouco saturado de heróis, né? E é justamente isso. Eu acho que o que tá saturado não são os heróis, são as histórias vazias, né? O próprio James Gunn falou isso, né? Essa é a parada. É. Exatamente, Exato. exatamente. Então, o Morfeu, um filme do Superman sem poderes. Aliás, ele tem o poder, mas não precisa mostrar. É só drama, só psicológico, só. E aí? Passa ou Acho não que passa? não se vende. Acho que não se. Porque Mas ser o pode ganhar um Superman. Oscar, né? Ah, Ou um isso BAFTA, sim. ou um BAFTA, pelo menos. Sei lá, ganha um prêmio qualquer, importante. Um faz urso Não de ganhando, ouro. não ganhando framboesa já tá valendo. Nem Batman vs Superman, mas não vamos entrar nessa questão. Para! Mas Para com é isso. que não tem como separar o homem do poder, né? Tipo, não tem como Aham. deixar. Tipo, se for algo momentâneo, beleza, sabe? Tipo, um artifício do roteiro, né? Sim. É igual eu citei ali da história que ele fica sem os poderes, né? Mas eventualmente ele vai ter que ter o poder, sabe? Porque, querendo ou não, as pessoas querem ver o drama, querem ver a reviravolta, mas no fundo eles querem ver. Não dá bilheteria, né? Ele quer ver o Superman batendo em alguém, sabe? Voando e batendo em É. alguém. Uma das grandes concepções que a gente teve nesses anos de conversa foi eu e o Eduardo que a gente chegou na conclusão que o maior ato heróico da história do cinema foi feito no Superman no Retorno. Que é quando ele Sim. levanta uma ilha de Kryptonita e leva pro espaço. Nenhum Superman é tão forte quanto esse. Que Exato. conseguiu Isso é verdade. levantar uma ilha inteira de Kryptonita. Isso
Isso é verdade. E todo mundo dava esse filme como merda, tá ligado? E é o contrário, esse filme é muito bom, na minha opinião. Não é muito bom, mas ele é um bom conceito. É um filme legal, porra. Ele é legal, pra época dele e tal. O negócio é que justamente ele pega muito leve. E por isso ele não se sustenta, né? Você sabia que eu assisti no cinema esse filme? Caralho, mas tu é velho, hein? Eu era pequenininho, fui assistir no cinema junto com a escola, se não me engano. Passei de escola. Cara. Olha, Tá bom. Então tu foi no passeio. Eu nem sei quando que saiu esse filme. 2006? Eu era muito pequeno. Né? Eu tinha, acho que 11 anos, por aí. 10, 11 anos. Mas não fala disso, não. 2006 ficou até 11 anos em 2006. Que coisa mais lindinha, coisa bonitinha. Pessoal, a gente tem aqui, 10, na real. Vamos agradecer aqui a Catiele, ao The Nerds, ao Kirk Hartz, a PQPQ. Não sei ler isso não, gente. PQ Pequena. PP Pequena. PQ Pequena, isso. É uma trava-língua. A Catiele, que comentou bastante. E a gente está há mais de 2 horas nessa live com esse papo maravilhoso, espetacular. É Superman, né, cara? Não a gente tem podia ficar até amanhã, né? Pouco. Mas a minha bunda Sim, já tá não, quadrada se deixar doendo a gente já. fica. Eu não sei se Exato, vocês... Se deixar a gente fica. Vocês querem falar mais alguma coisa, querem complementar alguma coisa. Não só agradecer as pessoas que comentam no chat, porque tem muita gente que assiste live que não aparece no chat, mas vocês são muito preciosos para nós e muito obrigado por estar assistindo. Sim, Essa troca é muito importante, inclusive ao vivo. Vai falando aí que a gente vai trocando aqui. Inclusive, eu queria até falar com a Catiele Marques, que eu sou cego, gente. Eu estou com esse óculos aqui, ele não tem grau, então estou meio desesperado. A Catiele fala dos Super Amigos, Os Irmãos Gêmeos Ativarem. Esse era um filme para enlouquecer, hein? Inclusive, esse era um projeto que estava em desenvolvimento há um tempo atrás. 2 Irmãos Gêmeos? Do Super Gêmeos. Os Super Gêmeos. Mas caiu por terra. Isso Tinha que ter. Ia ser sensacional. Virando balde de gelo. Cara, olha que sensacional. Isso é sensacional. Eu acho que uma série do Max seria legal com esses personagens. Essa eu assistiria. Só com os dois. Porque eles são uns presepeiros do caralho, né? Porque o cara, ele vira coisas de gelo, mas só de gelo. Ele não consegue se mexer, ele não consegue... não pode fazer um robô de gelo. Ele o caminho, né? Ela vira os animais lá e tal, então... forma de um balde de gelo. E aí ele vira um balde de gelo. E ele não vira o balde com água dentro. Ele vira só o balde de gelo. Ela tem que encher ainda ele e usar. Então, sabe, seria muito engraçado. Seria uma série muito engraçada. Tem um macaco junto até. Um macaco random. Mas tem uma releitura dos Super Gêmeos no Jovens Titãs, se eu não me engano, que ele tem o poder de transformar qualquer coisa que é feita de água, né? Não de gelo. Sim. Então, tipo, ele tem toda essa parada e ela continua virando os animais e tal, mutando 2. Mas é maneiro assim, uma série com os dois. É um personagem original da Hanna-Barbera que virou um personagem fixo dos quadrinhos, né? Eles aparecem em vários quadrinhos e tal. Mas sabe que seria maneiro, velho? São da Hanna-Barbera. Se eles fossem 2 adolescentes que não tem nada na cabeça e tentam virar super-heróis usando os poderes deles, só fazem atrapalhada. Nada na cabeça. Esse é um problema da nossa live, né? A gente tá falando de Superman, aí a gente acaba caindo no Super Amigo, e daqui a pouco está nos Irmãos Super Gêmeos. Aí eu vejo um maluco com uma ideia completamente alucinada e uma gata que vem trazer um grilo para ele e fala sobre... É uma verdade de maluco. Pessoal, eu acho que a gente podia encerrar a live de hoje. Foi maravilhosa a conversa. A gente teve bastante gente aqui entrando, assistindo. Alguns saíram, alguns voltaram, pessoas novas. Achei sensacional. Tem muita coisa para a gente falar. Os cortes todos vão estar aí, inclusive a íntegra vai estar no nosso YouTube, vai estar distribuída nas nossas redes. A gente está sempre aqui às terças-feiras, às 20 horas, e às sextas-feiras, às 20 horas também, falando o tempo que for necessário. Considerações finais, vamos deixar por último, o mais emocionado e o mais feliz com a história. Considerações finais, querido Pargon. Cara, é que tipo... Gente, assista Superman Lois, é incrível. Eu tô apaixonado por essa série. Pra caralho. Nossa, é que tipo, eu vou almoçar, boto pra assistir um episódio, vou jantar, boto pra assistir.
Cara, nossa, é muito bom ver um Superman de verdade ali, tá ligado? Não desenhando dos outros, mas é tipo aquele espírito do Superman de tipo, tu vê assim, um cara, putz, cara, eu tô a salvo, tá ligado? É muito foda, mano. E é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar a live. Sim. Me sigam aí nas redes sociais. Instagram é Paragon com 2 N's. Todas as redes sociais são Paragon com 2 N's no YouTube. Inclusive, essa semana eu soltei um videozinho lá, um Reels de mod de Minecraft, mas eu tô até pensando agora em fazer os melhores filmes de Superman. Mas o problema é que cara, não tem muito jogo vai de mudar Superman. o público. Melhor filme não. Melhores jogos de Superman. Mas é que não tem muito jogo de Superman, então fica complicado. É verdade. Corta a ideia. Duf, com você, Duf, vai você. Assim, eu fico feliz que o Superman durou tanto tempo e que ele ainda continua sendo um dos pilares aí da DC. Eu acho que, falando do James Gunn, eu acho que a gente precisa ter essa imagem do Superman num novo filme que consiga sintetizar esse Superman que a gente tem nas HQs, né? Porque, realmente, a DC ela precisa do Superman para se sustentar. Senão, não vai dar certo de novo esse universo. Exato. Ô, Duf, sabe o que eu ficaria muito feliz, cara? Alô, Se assim como eles vão trazer... Se assim como eles vão trazer o Bear da série pra ser o Bear dos filmes, fizesse com o Superman. Não vai rolar porque o Superman... Esse Superman tem 40 e tantos anos, cara. Vai ser um cara de 25 agora. Para com isso. Agora o momento mais emocionante e esperado, a despedida da live, com o cara que sustentou todo esse assunto, que brigou por ele, o nosso pilar, o nosso Superman. O nosso pilar, a nossa esperança, que tem um pôster do Superman no quarto ainda, é lindo o pôster, inclusive. Vai lá, o Morpheus. Cara, não tem muito mais a falar do que já foi dito, né? A gente já passou quase 1 hora e pouco falando só sobre o homem, o mito, Superman. a lenda, o super-herói, o pai de todos, mas, cara, eu acho que pra descer, sendo um pouco piegas, né? Pra descer, ir para o alto e avante, ela precisa do Superman, cara. Olha aí. Caralho! É emocionante. É emocionante. É só isso, mano. Lacrimejei no coração. Que cara é louco. Morfeu, Pargon, Duf. Pessoal que nos assistiu, muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho, pelo tempo aí. Eu sei que é uma sexta-feira. Eu tô louco para sair daqui e fumar um cigarro, porque infelizmente, gente, eu fumo. A vida é assim, um dia eu vou mudar. Não fume, gente. Não fume, faz um mal danado, mas dane-se, eu fumo, então vocês fazem o que vocês quiserem, é a vida de cada um. O Bruno já tá estragado, né? Então... Eu já tô velho mesmo, então não Não tá como. Então, assim, foram 2 horas de muita conversa boa. Na terça-feira, eu não vou chutar, gente. Qual é o assunto de terça-feira? Não conta, não. Mistério, não conta, não. Deixa assim. É um mistério ainda. Deixa assim que a gente vai botar na semana, aqui no começo da semana, a gente vai começar a fazer as postagens, e aí eu tenho certeza absoluta que vocês vão curtir e que vocês vão estar aqui com a gente. Se não, na live, assistindo os cortes que vão ser postados nas nossas redes sociais. Tá certo, pessoal? Fala, Pargon! Fala, Pargon! Fala o que você quer falar, Pargon! A gente não vai dar spoiler aqui que vai ter semana que vem, mas uma coisa vocês podem ter certeza, que vai ter muita diversão e entretenimento pra vocês. Vai ter. Cara, é a própria Xuxa. O que eu vou dizer? Cadê a nave? Cadê a nave? É isso aí, pessoal. Uma ótima noite para vocês. Muito obrigado e até mais. Até a próxima. Se curtiu o vídeo, me ajuda a te ajudar e se inscreve aí. E aproveita que não tá fazendo nada e já dá uma conferes aqui no videozinho do lado. Não esquece do like, porra!